Paulo na Macedônia e na Grécia. Depois de cessar o tumulto, Paulo convocou os discípulos, exortou-os, saudou-os e saiu indo para a Macedônia. Passando por aquelas regiões e exortando-os com muitas palavras, chegou à Grécia. Transcorridos 3 meses, e ocorrendo um complô contra ele por parte dos judeus, estando prestes a navegar para a Síria, surgiu a decisão de retornar para Macedônia, filho de Pirro, Aristarco II, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, Tíquico e Trófimo da Ásia. Eles, precedendo-nos, permaneceram em Troade. Após os dias dos pães ázimos, nós navegamos de Filipos e dentro de 5 dias chegamos até eles em Troade, onde permanecemos 7 dias. Ótimo. Só para a gente recontextualizar, o que aconteceu? Lembra quando Paulo tinha ido na Grécia? E lá a coisa não ficou boa pro lado dele, né? Por mais que ele se esforçasse, lá ele não conseguiu abrir nenhuma comunidade, nenhuma igreja, nem um núcleo que seja para o cristianismo prosseguir. Então, foi um momento de muita tristeza para ele, e ele continua, né? Sai daquela cidade e vai para Éfeso, que lá ele é muito bem recebido. E de início ele é bem recebido, mas o que acontece? Depois existe aquela rebelião dos ourives, porque afetou a questão da venda das estátuas, né, da deusa deles, Artemis, a deusa Artemis, isso mesmo. Então, teve todo aquele problema, que eles foram lá na barraca do Áquila e Priscila, e quebraram tudo, procurando Paulo. E Paulo queria ir lá no teatro para tentar conversar com eles, mas os cristãos tiraram ele de ideia, porque ia ser muito ruim para ele, né? Provavelmente eles iam atacar ele fisicamente. E a sugestão é que ele se retirasse da cidade. E o que acontece? Nesse momento, ele tem que sair da cidade e ele vai para Corinto. No caminho de Corinto, ele vai passando por algumas cidades. O intuito dele era chegar em Roma. Mas ele chega em Corinto e fica um tempo a mais. Engraçado que na nossa leitura fala que ele chegou à Grécia. Mas, na verdade, ele não voltou mais para a Grécia. A cidade que ele não foi bem recebido, né? Não floresceu a semente do cristianismo naquele momento lá. Depois, sim. Então, ele volta, passa por algumas cidades e chega em Corinto, na verdade. E muitos estudiosos falam isso, que ele não voltou para a Grécia, então ele voltou para Corinto. É porque a região da Grécia, ela também engloba Corinto. Mas, na verdade, ele volta para Corinto. Por isso que na nossa leitura aqui não fala de Grécia, fala de Corinto. Parte com que os historiadores e pesquisadores bíblicos falam. Muito interessante isso. E lá ele encontra quem? Lucas, o médico, né, que ele conheceu lá na igreja de Antioquia, arrumando os bancos. Aí Lucas chega, conhece ele, dá a sugestão para mudar o nome de Homens do Caminho para Cristãos. E eles têm uma afeição muito grande. E eles se reencontram agora. E Lucas vai seguir caminho com ele, com esse objetivo de ir para Roma. Então, o Paulo fala, né, desse objetivo de seguirem para Roma. Lucas até concorda, só que Lucas fala, ó, a gente vai ter que dar um tempinho, porque você está muito mal fisicamente, até abalado com todo esse tumulto que aconteceu. Vamos ficar um tempo aqui, né, esperar a poeira baixar um pouco, depois a gente vai seguir caminho. E ficou dessa forma.
Mas o que acontece? Quando o plano já estava tudo estabelecido, chega uma pessoa chamada Abdias, procura Paulo, e dizendo que precisava entregar uma carta para ele. Entrega essa carta para ele, e essa carta é uma carta de Tiago Tiago menor, de Alfeu. E essa carta relata a perseguição, o grande estrago que os fariseus estão fazendo com os cristãos, principalmente em Jerusalém. E o que nós estudamos? Só para a Giovana, principalmente, que não teve nas outras aulas, Giovana, para você situar. O Paulo pega e faz uma reflexão. O texto diz para nós, nossa, mas Tiago, aquele que era a favor da circuncisão, tão apegado aos rituais judaicos, aquele que fez eu ter uma dissensão com Pedro, né? Quase rachamos o cristianismo lá. Tivemos que fazer, entre aspas, a Igreja Católica fala o primeiro concílio da Igreja para discutir sobre essa questão da circuncisão, de aceitar os gentios. Foi uma coisa muito, muito trabalhosa, que por fim aceitaram os gentios dentro da comunidade, porém tiveram que abrir concessões por aquela questão das comidas, né? Aí ele falou, nossa, agora ele me pedindo, né, essa ajuda, eu devo ajudar, minha proposta é ir para Roma. Mas aí ele tem aquela inspiração, né, aquela ajuda espiritual e também aquela tomada de consciência de que apesar das nossas diferenças, nós somos todos irmãos. Eles estavam trabalhando pela mesma causa, né? E trabalhando pela mesma causa. Era um contra o outro. Então, que ele estava ali para somar. Cada um tinha que somar, apesar das diferenças. Então, nós estudamos isso na aula passada, da diferença de cada discípulo, de cada apóstolo. Cada um tem o seu trabalho. Então, enquanto um está numa seara, outro está noutra seara. E aí nós conversamos sobre a questão de reconciliar com nossos adversários, né? Foi muito importante que a gente aproveitasse a oportunidade da existência para reconciliar com nossos adversários. E depois também falamos da questão do ser humano, que por mais que o Paulo já havia alcançado um progresso espiritual, em toda essa trajetória, né, de sofrimento, de abnegação, ele também tinha os momentos dele de humano. Né? A consciência dele, às vezes, também com a nossa, fazia algumas reflexões que nós fazemos também. E uma conclusão é que o Cristo está igual naquela época, agora também. Né? Nós passamos pelos mesmos dilemas, e muitas vezes nós não conseguimos reconciliar com nós mesmos, com o nosso adversário, ficamos continuando. Então, nós paramos mais ou menos aí. Não sei se vocês lembram de mais alguma coisa. Não sei se o Ives, se o Antônio lembram. Eu lembro que a gente ficou curioso para ver qual que era a outra parte, não é? Então, nós nos apoiamos no quê? No texto de Emmanuel, do Paulo Estevam, que nesses 6 capítulos ele abriu para nós o que aconteceu, né? Porque agora o caminho não vai ser mais para Roma, eles vão para Jerusalém. E essa trajetória que fala aqui, que a Soraya acabou de ler para nós, que o Paulo voltou e fala assim, ó, atravessando aquelas regiões, proferiu muitas palavras de exortação, aí chegou na Grécia, que na verdade não é a Grécia, é a região, e é Corinto, né? Tendo aí passado 3 meses, houve uma conspiração dos judeus contra ele. Nós vamos ver que essa conspiração aqui... Não, tá bom assim. Que essa conspiração, na verdade, é agora no caminho para Jerusalém. Não é aquela conspiração que teve lá em Éfeso, não. Essa conspiração também vai ser durante o caminho, que as dificuldades que ele teve.
Então, vamos fazer igual na aula passada, vamos lendo, conversando, e a gente vai trocando ideias. Para Soraya ler. Nós paramos aqui, Soraya, para começar aqui. Você me fala? Aí a gente vai orando, assim, a hora que eu vou separar e já Eu conversar. fico virada para cá para mim. É. Vamos lá. No dia seguinte, só para quem não sabe, a gente está lendo o Evangelho por Emmanuel, o Atos dos Apóstolos. No dia seguinte, convocou uma reunião dos amigos e companheiros de Corinto. Mandou que Abdias explicasse de viva voz a situação de Jerusalém e expôs o plano de passar pela capital do judaísmo antes de seguir para Roma. Todos compreenderam os sagrados imperativos da nova resolução. Lucas, todavia, adiantou-se e perguntou: de acordo com a modificação do projeto, quando pretendes partir? Respondeu: dentro de poucos dias, respondeu o resoluto. Impossível, respondeu o médico. Não poderemos concordar com a tua viagem a pé a Jerusalém. Além de tudo, precisas descansar alguns dias depois de tantas lutas. O ex-rabino refletiu um momento e concordou. Tens razão. Ficarei em Corinto algumas semanas. No entanto, pretendo fazer a viagem por etapas, no intuito de visitar as comunidades cristãs, pois tenho a intuição de minha partida em breve para Roma, de que não mais verei as igrejas amadas em corpo mortal. Essas palavras eram pronunciadas em tom melancólico. Lucas e os demais companheiros ficaram silenciosos e o apóstolo continuou. Aproveitarei o tempo instruindo Apolo sobre os trabalhos indispensáveis do Evangelho, nas diversas regiões da Acaia. Em seguida, desfazendo a impressão de suas afirmativas menos animadoras no tocante à viagem a Roma, incutiu novo alento ao auditório, emitindo conceitos otimistas e esperançosos. Traçou vasto programa para os discípulos, recomendando atividades à maioria, entre as comunidades de toda a Macedônia, a fim de que todos os irmãos estivessem apostos para as suas despedidas. Outros foram despachados para a Ásia com idênticas instruções. Pode ir um pouquinho mais. Decorridos 3 meses de permanência em Corinto, novas perseguições dos judeus foram desfechadas contra a instituição. A sinagoga principal da Acaia havia recebido secretas notificações de Jerusalém, nada menos que a eliminação do apóstolo, a qualquer preço. Paulo percebeu a insídia e despediu-se prudentemente dos coríntios, partindo em companhia de Lucas e Silas, a pé, para visitar as igrejas da Macedônia. Por toda parte pregou a palavra do Evangelho, convencido de que era a última vez que fixava aquelas paisagens. Legal. Vamos conversar um pouquinho disso aí. Então, Paulo fica 3 meses, né, em Corinto. Nesse tempo que ele fica em Corinto, ele aproveita o tempo que ele tem. Ele fica estimulando aquelas pessoas, né, aqueles cristãos, sobre dar continuidade no propósito da Boa Nova. Ele tem certeza que não vai mais voltar naquelas igrejas, ele tem esse pressentimento. Então, ele procura todo o tempo que ele tem para divulgar. Que fala para exortar, né? A passagem que tem para exortação, estimular aquelas pessoas. Então, o propósito dele agora é, quanto ele puder, colocar a mensagem do Cristo, prática principalmente, naquelas comunidades que já estavam semeando, né? Já estavam florescendo, quer dizer, já foram semeados, estavam florescendo. Uma coisa que eu acho importante a gente conversar
essa mudança que aconteceu. Porque o intuito dele era ir para Roma. Aí chegou esse mensageiro que trouxe essa carta, Tiago, e trouxe essa necessidade de voltar para Jerusalém. Aí eu fiquei refletindo, como que acontece o nosso planejamento espiritual e a vontade de Deus na nossa vida muda tudo, né? Para Paulo parece que foi bem assim. Muitas vezes a nossa vida é assim. A gente tem um planejamento, um propósito, e parece que tudo vai indo para outro lado. Nossa, está com isso agora. O livre-arbítrio determina isso, né? Acontece, né? Em situações, né? Deus já sabe lá na frente. E a gente tem que se moldando conforme os desejos de Deus. A gente pode ser radical, né? Assim. Tem que ser maleável, né? Tem que ser bambu, né, gente? No inverno, né? Tem que ser bambu. Tem um texto aqui que vai apenas complementar isso que a gente está falando. Chama Tudo em Deus. Se puder ler para nós, a gente vai conversar. Tudo em Deus. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos princípios compactos com as verdades divinas. Quando aparecem temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere um pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio. As oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênção dos seres amados, vieram de Deus que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, edificando caminhos e acendendo novas luzes, que seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai. Entretanto, em santa cooperação nas suas obras. Por Emmanuel. Está falando, eu não posso de mim fazer coisa alguma. Então, quando a gente está no serviço do bem mesmo, a gente está fazendo a vontade de Deus, né? Sendo instrumento de Deus. E Paulo precisou entender muito bem isso. Porque ele tinha um projeto, e esse projeto foi tudo mudado. Então, tudo está em Deus. Se a gente reconhecer que houve um planejamento, todo mundo tem um propósito, e a gente pode mudar isso durante a nossa trajetória, então esse texto vai falar isso, porque às vezes a gente não para para refletir sobre isso, né? A gente acha que as coisas estão acontecendo assim, sem o controle, não está. E Paulo, quando ele estava, na verdade, quando surgiu a necessidade de mudança do planejamento, ele sabiamente recorreu aos discípulos, né, em auxílio.
Então, ele não tomou uma decisão, assim, né, de maneira impensada. Eu não sei se vocês recordam, ele foi visitado, né, pelos espíritos, né, da Abigail Lembrado. e do Estevão. E eles prepararam essa mudança de volta, ela era necessária, esse planejamento precisava ser mudado. E nas palavras que eles, né, desses sonhos, fica claro que alguma coisa vai acontecer, diferente do que estava imaginando, né? Então, quando ele fala que ele sente que está se despedindo, é justamente corresponde à compreensão que ele teve, né, dessa comunicação durante o sonho, né? Verdade. Então, assim, e a gente precisa ter muita, assim, a gente precisa ter muita calma, né, para não decidir as coisas sem pensar, sem consultar nosso guardião, né, que está sempre na nossa disposição para isso. Ele é o nosso grande amigo e, assim, fala em nome de Deus. Né? Então, assim, e nesses momentos, confiar nas mudanças, né, assim, que elas acontecem por alguma razão, para o bem. Então, eu acho que Paulo exemplifica muito isso. Ele confiava na necessidade de rever o né, que ele tinha projetado, mas não de uma maneira qualquer. Ele sempre se fortalecia, né, em Deus e junto aos espíritos, né, protetores aqui dele. Então, acho que isso também é uma referência para nós, né, diante das nossas transformações. Porque a gente, quando tem uma mudança, seja ela qual for, a gente se desespera. Né? Eu falo que semana passada eu fui preparada para a semana que passou. E foi maravilhoso, porque é justamente isso, né? É a gente aproveitar as oportunidades, né? O estudo ajuda muito, né? A gente ele traz oportunidades para a gente. E você precisa estar atento, né? Você está conectado ali, para entender a oportunidade, para aproveitar. Porque às vezes não sai do jeito que a gente pensou, mas sai melhor ainda. Ou sai como tem que ser, né? Então, sai, as coisas acontecem como tem que ser, né, pra gente. Então é isso. E o Lucas estava no momento certo ali, né? Porque Deus coloca as peças que precisa. Pensa bem, que ela pessoa tão lúcida, né? Depois até escreveu o evangelho para ele, né? Na verdade, o evangelho de Lucas é o evangelho de Paulo, hein? Paulo que foi dando todas as dicas. A sustentação nunca falta. Nunca falta. Quando a gente entende, se compromete, se esforça, né? Não falta sustentação. E aí, Giovana, tá dando para pegar o entendimento? Tá mais ou menos, eu tô um pouco perdida. Mas eu quero fazer uma observação, assim, das vezes que eu já participei com hoje, o tanto que Paulo, né, que nos textos, demonstra ter paciência, que é algo que hoje a gente não tem muito no nosso dia a dia, né? E com tudo que ele passou, com tudo que a gente já leu, ele demonstra uma paciência muito grande que a gente deveria trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Com certeza. Eu só não sei como. Ainda mais nos dias de hoje, né? Com tanta informação que a gente é bombardeado, com tanta falsa necessidade, com tanta gente mal intencionada. E associando um pouquinho com, às vezes, o planejamento, a gente, às vezes, planeja alguma coisa, de repente acontece de outra forma, e a gente não tem a paciência necessária para entender o processo, não tem a aceitação necessária, devia pegar um pouco o exemplo do Paulo, né, e praticar no nosso dia a dia. Sem dúvida. Hoje em dia você não pode nem pensar muito para decidir alguma situação, que você pode acha que você está
fora de órbita, né? Que você está vendo, porque as pessoas aceleradas, não é? Né? Mas é muito importante essa questão da sintonia, a gente estar sintonizado para saber tomar boas decisões, mesmo as pequenas, porque a gente percebe que essa falta de paciência traz nas pessoas assim um desalento, uma tristeza, porque ninguém quer ouvir o outro, né, nessa correria. E quando a gente consegue isso, ouvir o outro, e você consegue falar alguma coisa que faz diferença, as pessoas têm uma reação tão diferente, tão diferente. Tem pessoa que fala assim, eu estou falando uma questão, às vezes, profissional, a pessoa chega no meu trabalho, nossa, eu já passei por tal lugar, ninguém me falou o que você falou, né? Todo mundo vai jogando um para o outro, assim, ninguém teve a paciência de me instruir dessa forma. Então, de repente, se perde, entre aspas, perde assim, o seu tempo, que você poderia fazer igual o outro, só passar para frente. Perde um pouquinho do seu tempinho para se doar para o outro, mas isso faz toda a diferença na vida dela. Então, estou falando na vida profissional, mas não precisa ser só na vida profissional, né? Em todos os momentos. E, gente, é um tempinho tão pequenininho que a Giovana falou, um pouquinho de paciência que a gente tem que ter para fazer a diferença. É que a gente vive muito reativo, né? Tudo tem que ser rápido, as respostas rápidas. E a reatividade, ela não te dá espaço para reflexão. Não te dá espaço para você refletir e se conectar com a espiritualidade. Isso exige, assim, pelo menos alguns minutos, né? Então, assim, a reatividade com que as pessoas estão assim, as pessoas estão vivendo de um modo que muitas vezes leva ao erro do pré-julgamento, né? De você nunca encontrar uma forma melhor, né? Parece que a gente quer tudo pronto naquele momento. Isso me parece que não está dando bom resultado. Então, assim, é complicado, né? Existe um novo, assim, uma lógica, né? Meio confusa. Eu acho que não somos máquinas, né, gente? Então, porque o computador, você aperta uma tecla, né? O celular, você aperta uma teclinha, ele te responde. A gente não acompanha isso, né? Não é humano isso. Então, a gente vai ter que repensar, porque a tecnologia ela é boa, ela está no serviço, né? Mas a gente não pode viver como se fosse tecnologia. Nós somos um bom. Tem mais um texto aqui que eu achei muito interessante, esse texto que a Soraya leu é do Emmanuel. E esse aqui foi um cara que fez algumas reflexões sobre essa questão dos desígnios de Deus. Mas aí, isso é para nós. E depois a gente pode associar antes de andar um pouquinho mais. Ele faz uma abordagem dos desígnios de Deus, mas como nós, filhos de Deus, como co-criadores. É interessante. A palavra desígnio pode significar plano, projeto, intenção, propósito ou vontade. O Espírito André Luiz, na primeira parte do propósito, traz luz ao conhecimento de que as inteligências divinas ligadas ao Criador Supremo, ao seu comando e fluxo, em perfeita fidelidade e união, mergulhadas no plasma divino, cooperam com o Criador na construção dos sistemas do universo, convertendo-os em habitações cósmicas por meio de um serviço de cocriação no plano maior, tornando-os também agentes colaboradores da criação. Essas inteligências ligadas ao Criador, obedecendo às leis de Deus, podem formar ou cocriar, mas somente Deus é o Criador de toda a eternidade. Em um plano menor, cada um de nós também, sob os desígnios de Deus, é importante para o todo, pois fazemos parte da construção universal, estamos mergulhados no mesmo oceano fluídico cósmico universal.
Assimilando e expressando o pensamento do Criador, cada criatura é detentora de uma capacidade intrínseca de cocriação em um plano menor, inerente à faculdade de pensar, através da qual observa a força emanente de Deus, moldando-a à sua vontade e influenciando desta forma a própria criação. Logo, cocriar em plano menor é o poder de todos os tempos, segundo a lei universal, a semelhança das inteligências maiores, para cocriar, moldando ou plasmando mundos e moradas, de encarnados e desencarnados, que poderão ser habitações de luz, transformando todo o mal de nossa autoria no bem, que edifica pelo eterno princípio do amor divino, ou habitações de sombra geradas por mentes desequilibradas ou criminosas, mergulhadas na purgação do inferno. Nesse contexto de determinismo evolutivo, o espírito imortal necessita adquirir todas as virtudes e aptidões pela prática do bem, do amor e da caridade, concorrendo para a execução dos propósitos divinos no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais, em que cada um tem seu papel a desempenhar, sendo solidário coletivamente com o progresso geral. Por conseguinte, os acontecimentos da vida, acompanhados de provas e expiações, ocorrem em decorrência da vontade de Deus, desígnios quase sempre incompreendidos e impenetráveis. Na prática do bem, do amor e da caridade, os verdadeiros laços afetivos entre os seres humanos se darão pela prática da fraternidade universal, que se fortalecem pela purificação moral e espiritual, perpetuando-se no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. Nada é por acaso. A vida tem um sentido existencial. Tudo tem um motivo, um propósito, uma finalidade, uma vontade divina na construção do nosso destino e na cocriação de um mundo mais fraterno. O caminho a ser percorrido será a prática do amor verdadeiro, puro e divino, que faz evoluir o ser humano moral e espiritualmente. Assim, em todas as circunstâncias em que somos chamados para o serviço edificante, na construção do reino de Deus dentro de nós, será imprescindível a prática do puro amor, induzindo-nos à renúncia de nós mesmos, para que prevaleça a vontade de Deus. O autor é Juan Carlos Conosco. Muito prazer. Nem eu, mas eu achei interessante. Muito interessante. Assim, complexo, assim, né? Tirando de bolsinho dois, né? Tem uma ideia. Sabe, porque ele fala em fraternidade universal. Nós somos todos co-criadores em planos maiores e em planos menores. Então, tudo é criado por Deus. Mas nós, como os filhos de Deus, conforme a nossa evolução, nós temos mais poder, né, de co-criar. Então, Cristo teve o poder de co-criar a Terra. Paulo tem o poder de co-criar a difusão do Evangelho num plano muito extenso. Mas o Lucas também é um co-criador. O Abdias, que trouxe a carta, é um co-criador um pouquinho de plano menor. A Cleipris, que estão seguindo ele também. Então, cada um ali está fazendo o seu trabalho, o seu propósito no plano de Deus. Então, olha que interessante. A gente vê uma mudança no desígnio de Deus, mas cada um está sendo agente de alguma forma. Né? Então, aí a gente pode trazer para a nossa vida também. Né? Quando eu faço uma cocriação dentro do desígnio de Deus boa, eu estou movimentando toda essa cadeia. Aí eu estou, no mesmo plano, eu estou incluindo a Marlene, incluindo a Soraya, você, ou vice-versa. Você está movimentando para o bem, você está me incluindo. Então, todos nós estamos co-criando juntos. Então, olha só como que o caminho de desígnio de Deus vai seguindo de uma forma ordenada, né? E quando você interrompe isso, ou faz uma cocriação para o lado negativo, também.
Né? Mas Você está se eu acho que essa comprometendo. criação ali é mais. Também pode ser mais que isso. É quando o espírito, a gente é co-criador, quando a gente já está mais próximo de Jesus. Sim, não sei, eu estou fazendo essa reflexão. Sim. Eu penso que estes exemplos são espíritos que vieram, né, e que todos nós, claro, em grau menor, para colaborarmos nessa fraternidade toda. Agora, eu acho que quando o André Luiz fala de cocriação, é quando já está criando, não é criando, porque Quase quem cria é só Deus, aí fala. Mas é um trabalhador que é capaz, Jesus sim. Eu não sei se nós somos criadores por enquanto. Não sei. Eu estou fazendo essa pulga no orelha, porque acho que é mais. Acho que é mais que isso. Mas assim, só uma mãe quando vai criar, de alguma forma, ela é para ser colaboradora. Não, ela é colaboradora. Ela está crescendo junto. Será que não? Mas Ao mesmo tempo, colaborando, criando. O que vocês acham, Antônio, Iris? quando ele fala um pouco de Antônio, o André Luiz fala, está falando, por exemplo, Jesus, ele foi designado por Deus para coordenar o planeta Terra. Ele é o coordenador do planeta Terra. Então, nessa medida, ele é um co-criador porque ele cria junto. O que é um co-criador? Ele cria junto. Agora, essas outras tarefas, com todo respeito à Paulo, também estou colocando essa reflexão, porque eu também quero entender. Eu acho que já é em outro âmbito. É de mudança, assim, minha própria, das pessoas com as quais eu convivo, né? Você falou da mãe, a mãe tem um papel importantíssimo. Às vezes nós tivemos um encontro aqui das gestantes. É lindo, né? Não, tem só duas nossas. Não. Olhou assim, mas está ótimo. Aí ela está aprendendo junto, né? Ela vai receber o livro que é de Deus, e junto vai treinar aquele caminho. Não sei, né? Pode ser uma perspectiva de cooperação. Cooperadores. O prefixo "co" significa trabalhar junto. Né? Não sei. Está no plano menor. Eu já imagino assim, cada um dentro da sua profissão também. Eu acho assim que quando a pessoa exerce de boa vontade, sabe, com esse amor mesmo, que a gente está dentro desse plano. Estou imaginando assim uma telona, né, em que, igual você falou, às vezes as peças, né, mudam ali, mas que não muda esse plano geral, quando a gente está conectado no bem. Né? Então, eu imagino assim, porque, assim, cada ser é importante, está interligado. Por exemplo, assim, ali onde você mora, dentro da família, por exemplo, assim, o professor, né, o profissional. Então, assim, tá todo mundo ali, porque assim, como ele falou em plano menor, eu não sei se também estou vendo dessa forma, não sei. Quando eu li esse texto, eu Não sei, pensei, Maria, também, mas assim... eu pensei em cocriação em todos os níveis. Por isso que eu dei um exemplo de... Não, pode falar. Desde Jesus, o criador, o exemplo maior que nós temos, né? Ele fala que é o nosso modelo aqui, até no ser mais íntimo, ele é o criador do universo, de alguma forma. A partir do momento que ele tem uma ação, ele está ajudando o criador. Por quê? Deus, ele age diretamente na sua criação como amor, mas ele precisa dos seus próprios seres para dar seguimento. Né? Então, de uma certa forma, todo mundo, nem que se for num nível pequenininho, está co-criando com ele. Aqueles caminhos, né? Então, quando eu pensei em Paulo, ele aceitando, né, esses desígnios, essa mudança que teve toda nessa trajetória de precisar ir a Jerusalém, aceitar estar na presença do Tiago de novo, porque não ia ser fácil para ele, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tinha que perdoar, ele tinha que continuar naquela trajetória em unificação.
a cada passo ele está sendo um co-criador. Foi essa forma que eu entendi, né? Deus fala isso também. É da fraternidade universal. Eu já estou com uma pergunta tão feia, no sentido assim, eu estou imaginando quem será, assim, o Paulo reencarnado. A reencarnação de quem? Sabe assim? Eu nem penso mais ele reencarnado. Não agora, eu digo, quando ele era mais, quem ele foi, sabe assim? Nossa, eu fico pensando, gente, quem é muito. É? Eu achei que ele não tinha encarnado mais, né? Porque assim, foi muito importante, né? Não, mas segundo esse texto, é por aqui mesmo, irmão. Não, mas é legal a gente conversar sobre isso, né? Sabe o que eu pensei, Marinha? Até os seres, né, que diz que colaboram, por exemplo, na parte da natureza, né? Diz que tem seres ali que a gente não vê, né? Mas eles estão colaborando, né? Não sei, eu pensei assim, mas também não sei se é isso. E aí, o que o Iris... Deixa eu ver. Deixa eu... Os Os universitários. universitários. Então, quietinho. Antônio, Iris, Giovana. Eu não sei se tem muito a ver, mas foi uma dúvida aqui que eu comecei a pensar. A gente teria uma capacidade de fazer essa cocriação para o nosso equilíbrio, para a gente conseguir ter uma paz interior, uma harmonia, conseguir ter mais aceitação. Eu não sei se tem muito a ver, mas me veio isso na cabeça. Então, a gente está a todo momento criando nosso caminho. Se você consegue fazer uma construção dos seus hábitos, dos seus pensamentos, da sua conduta, nesse caminho, sim, você está sendo uma co-criadora do bem. Esse bem, ele está, primeiramente, favorecendo você, no seu equilíbrio, e automaticamente ele está se expandindo em todos à sua volta, né? E quanto mais você consegue expandir esse amor, mais amplitude ele vai ter. Então, dizem que a presença... Dizem não, né? Eu sou prova viva disso. 2 vezes que eu fui no Chico Xavier, a presença dele parecia que estava flutuando. Você sentia todo aquele amor que ele tinha. Então, imagina a presença do Cristo, gente, que devia ser... Então, a todo momento ele estava, né, criando esse ambiente. Ambiente que já existe dentro do amor divino. A Marlene mesmo falou que é o amor principal em que tudo existe. Nós estamos mergulhados nesse amor. Então, acho que é mais ou menos isso, Giovana. Não sei se eu entendi bem seu questionamento. É mais ou menos isso, sim. Então, às vezes, por exemplo, a gente chega em algum ambiente, a gente pode sentir o ambiente favorável ou desfavorável, então vai tudo do que a pessoa está pensando. Acho que eu acho que é mais ou menos isso. Imagina, cada um tem sua nuvenzinha ali, ou seu solzinho, né? Então, assim, eu sempre digo assim, se nós, eu falo chegar num ambiente onde que as pessoas não estão num ambiente que não seja legal, vamos falar assim, eu acho que logo, logo eu vou sentir isso. Agora, você imagina que um ambiente desse chega o Cristo lá. Ele vai iluminar todo mundo. Então, ele não vai ser influenciado, ele vai influenciar. Lembra no filme do Chico, quando ele chega, o pai leva ele no prostíbulo? E aí dá ele na mão da mulher lá, que é a dona do prostíbulo, e fala, cuida dele aí, fala para a menina. Aí, de repente, eles ouvem lá, tá todas as mulheres lá, ajoelhadas, rezando. O Chico colocou todo mundo para rezar. Então, olha só a evolução que esse homem tinha, né? É muito diferente. Mas eu acho que você consegue. Não, mas eu trouxe para a gente conversar mesmo. Agora, a gente não pode perder de vista que o Paulo era missionário. Claro que ele teve isso, mas era missionário, né? E quando ele se converte mesmo, né, depois de Jesus, olha, igual que você acabou de falar. Gente, aquilo foi um divisor de águas.
Antes e depois. Então, que era Saulo e depois Paulo. Mudou de nome, né? Então, ficar bem caracterizado. E ele realmente se imbui dessa tarefa, porque ele se conscientizou. Se conscientizou. E também, se a gente for entender, não foi de repente. Porque ali, quando ele manda matar Esfero, o que acontece com o filho, já estava mexendo com ele. Só que o orgulho dele, né, a formação dele também, como senador, ela era tão arraigada que ele vai negando a si mesmo. Aí depois ele vou procurar Abigail outra vez. Ele chega lá, já está para morrer. Aí ele fica morrendo de raiva do Ananias, né? Mas, na realidade, já estava preparado. Só faltava ele falar, não, eu vou seguir mesmo, né? E aí, ele tem toda aquela convivência, de estrear, foi lá no zero, ele foi transformado. Agora, a gente não pode perder de vista também que ele tinha ainda na sua formação aquele rompante. Pode ver que enquanto a gente estuda, de vez em quando aparece isso. Até para mostrar, gente, que é assim que funciona. Ninguém vira de uma hora para outra. Mas ele Acho que travou a internet. Daqui também eu não estou escutando nada. E valendo para todos. Tá travada a internet. Perdi a conexão. Internet aqui. Voltou. Eu acho que agora voltou. viu? Tinha perdido a conexão, desculpa. A internet está bem pouquinho aqui. Porque o Paulo foi um divisor de águas no cristianismo. Foi um divisor de águas. Se não fosse ele, hoje a gente não saberia o que foi visto e tudo o que aconteceu. Mas ele tinha que domar ainda um Paulo treteiro, né? Ele tinha dentro dele. você sabe que eu estou vendo que até uma coisa que, às vezes, pode ser uma mesma característica, dependendo da dosagem, elas servem também como uma motivação. Ele tinha, né? Essa Esse impulso, fala, a gente chama de paixão, no sentido assim, né? De fazer, né? Então, tem isso, mas Paulo estava sendo preparado. Porque assim, o afinco com que ele estudou o começo é característico também, né? Então, quer dizer, aí fala, né, quando está pronto, a missão aparece. Mas ele estava sendo preparado, quer dizer, ainda que fosse de outra forma, mas ele tinha já disciplina, então, assim, já era, né, previsto tudo isso. É claro que ele poderia mudar a rota, se, né, dependendo das escolhas dele, se ele não conectasse, não acontecesse isso. Mas eu vejo que até as características deles, né, ajudam, né, a impossibilidade. Porque se ele não tivesse esse destemor, se fosse uma área menor, ele faria tudo eu também acho que esse processo, a gente tem que pensar nisso, né? Muito bom. A gente vê que é uma lapidação, né, Maria? Você pega o diamante bruto lá que tira, precisa lapidar, você não tem tanto brilho. E vai, não é que pegou ele já brilha na hora. Nós vamos chegar ao brilho de Paulo algum dia, só que nós ainda somos uma terra bem última ainda, né? Tem muitas paixões ali, né? Muitas arestas, né? Bom, de por mim, gente. Iris, você quer fazer algum comentário sobre essa parte? Não, tá bom ouvir vocês. Antônio? Só que você não está com a câmera aberta aí, mas eu sei que você está ouvindo tudo.
O olho não esperando, o olho. É. É isso aí. Então vamos seguir. Então, vamos falar isso mesmo, que tem muita gente que às vezes está sendo preparada e às vezes O Jota, se Deus quiser. Sim. Não, nem pode. Então, vamos lá, vou continuar a leitura aqui. Despedia-se comovido dos velhos amigos de outros tempos. Fazia recomendações no tom de quem ia partir para sempre. Mulheres reconhecidas, anciãs e crianças acorriam a beijar-lhe as mãos com interesse. Chegando a Filipos, cuja comunidade fraternal lhe falava mais intimamente ao coração, sua palavra suscitou torrentes de lágrimas. A igreja numerosa, que vicejava para Jesus às margens do Gangas, consagrava ao apóstolo dos gentios singular afeição. Lídia e seus numerosos auxiliares, num impulso muito humano, queriam retê-lo em sua companhia, insistiam para que ele não prosseguisse, receosos das perseguições do farisaísmo. E o apóstolo, sereno e confiante, acentuava: não choreis, irmãos. Convicto estou do que me compete fazer e não devo esperar flores e dias felizes. Cumpre-me aguardar o fim na paz do Senhor Jesus. A existência humana é de trabalho incessante. Os derradeiros sofrimentos são a coroa do testemunho. Eram exortações cheias de esperanças e alegrias, por confortar os mais tímidos e renovar a fé nos corações fracos e sofredores. O ponto que ele chega, né? Sabia que o negócio não era fácil. Fez essa escolha, né? E é por esse motivo que você falou, porque ele era destemido, ele era corajoso. Se ele fosse quietinho assim, às vezes ele não ia vir lá, né? Tinha que ser ele, né? Tinha que ser ele. E você viu, fez o comentário da transformação, que ela tem estágio, né, de uma hora para outra. Quando Paulo, Ananias, devolve a visão para ele lá, né, através da imposição das mãos, ele tem aquela ânsia de já ir para a sinagoga e falar para os judeus. Né? Aí ele vai falar com Gamaliel fala que não, né? Mas quando ele fica 3 anos no deserto, ele volta, aí ele vai e fala: agora eu estou pronto, 3 anos. Na hora que ele chega na sinagoga, o pessoal tudo fala: você está louco? Aí esse é o que ficou louco, tudo, né? E nossos estudos falam que a oratória dele não era das melhores. Quem era bom era o... Como se chama? Ele na primeira viagem. Barnabé que tinha boa oratória. E agora a gente vê que as pessoas até choravam, né? Quando, nos comentários de Paulo, olha só como que ele se transformou. De uma pessoa que era não simples falador, para uma pessoa que realmente vivencia e passa o sentimento naquilo que fala. Fala com propriedade, Fala como está sentindo. Então, essa missão dele é uma missão muito árdua, mas muito linda. Tanto que fala aqui, né, Soraya, leu aqui no finalzinho, a existência humana, ele falando, né, eles estavam chorando e tudo, aí ele falou assim: cumpre-me aguardar o fim na paz do Senhor. A existência humana é de trabalho incessante, e os derradeiros sofrimentos são a coroa e o testemunho. Todo esse sofrimento que eu passei, e que eu vou passar, porque tem essa perseguição, é a coroa do testemunho. Até o Cristo foi coroado aqui. E às vezes a gente fala assim: eu estou ali, eu estou ali, não vai acontecer nada comigo, hein? Você vê que não está no estágio bom ainda. A gente Você vê que ainda é criança. vacilante.
Não, é muito interessante isso, né? Bom dia, ó. Paulo, tô TBB na baba ainda. Fazendo esquejinho, eu não sabia. Quando ele está nessa trajetória para Jerusalém, que ele está passando nas comunidades, o intuito principal dele é esse, manter a motivação, né? Manter o entusiasmo desses cristãos. Então, eu acho que o discurso dele é um discurso mais leve, porque ele já estava convencido já da Boa Nova. Então, o que precisava era realmente sentir. Então, ele estava exortando ao trabalho, a vivência, a fraternidade. Então, esse era o principal objetivo dele. Pedir para a Soraya ler, Soraya está sendo nossa leitora aqui. Sobre esse texto aí que chama Exortados a trabalhar. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade dirigir-vos esta carta, exortando-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas. O cristianismo é campo imenso de vida espiritual a que o trabalhador é chamado para a sublime renovação. Sedento encontra nele as fontes da água viva, o caminho, os celeiros do eterno. Os cegos de entendimento nele recebem a visão do caminho, os leprosos da alma, o alívio. Todos os viajores da vida, porém, são felicitados pelos recursos indispensáveis à jornada terrestre, com a finalidade de servirem, e de fato, naquele que é a luz dos céus. Desde então, restaurados em suas energias espirituais, são exortados a batalhar na grande causa do bem. Ninguém se engane, pois, na oficina generosa e ativa da fé. No serviço cristão, lembre-se, cada aprendiz de que não foi chamado a repousar, mas a peleja árdua, em que a demonstração do esforço individual é imperativo divino. Jesus iniciou no círculo das inteligências encarnadas o maior movimento de libertação do espírito humano no primeiro dia de manjedoura. Não se equivoquem, pois, os que buscam o mestre dos mestres. Receberão certamente a esperada iluminação, o consolo edificante e o ensinamento eficaz. Eles penetrarão a linha de batalha, em que lhes constitui obrigação o combate permanente pela vitória do amor e da verdade na Terra, através de ásperos testemunhos de que todos nós, encarnados e desencarnados, oscilantes ainda entre a animalidade e a espiritualidade, entre o vale do homem e a culminância do Cristo, estamos constrangidos a batalhar até o definitivo triunfo sobre nós mesmos pela posse da vida imortal. Você está entendendo? Não há facilidade. Não. É esse o ponto. Não prometeram. Assim, é o esforço diário. Não há repouso. Não há... Porque assim, a gente pode repousar o corpo, mas a gente não consegue repousar a mente. A palavra é incessante, né? Essa é a grande verdade. Você pode até ficar deitado no sofá, mas na tua cabeça. Então, assim, o convite é justamente a encarar isso como algo que é natural da condição em que nós nos encontramos. Né? Então, é natural dessa condição. Né? De que a gente melhorar um pouquinho. Já vai trabalhar mais ainda. Porque meu pai trabalha incessante. Falou sobre isso. Então, assim, Imagine nós. mas eu acho que ainda trabalha com outro entendimento. Sim, né? sim. Mas a gente ainda sofre muito, porque a gente gosta de. A gente gosta de uma coisa, né? Gosta de uma meditação. Mas esse trabalho. Gosta de uma aposentadoria, de um feriado, de um carnaval. Mas assim, eu estava pensando, e realmente
como é que vai mudando, né? Porque tem uma fase que o cansaço é físico, né? E o cansaço mental, ele é mais difícil, né? O cansaço físico, ele se descansa. Então, assim, aí vai vindo mais complexo, né? A gente vai ficando na escola e vai aprendendo, né? Tinha um rapaz que frequentava o colégio, o EAD, né? O nosso, que ajudava a Floriana. E um dia, o nosso grupo era pequeno, né? Falei, Ariel, eu não vou poder ir, né? E você vai vir? Ele falou, não vou, pode ficar tranquilo, né? A lição, a próxima e tal. E ele era um barato, ele era bem explosivo, assim, né? E nesse dia, foi 2 pessoas novas e ele. Aí, eles pegaram a leitura, né? E a leitura falava um pouquinho dessa questão do nosso empenho, né? De vontade, tudo. Aí ele leu e pegou e falou assim, ó, nós estamos aqui hoje, você acha que eu queria estar aqui? Eu não queria estar aqui não, viu? Eu estou aqui porque eu sei que eu preciso melhorar, preciso transformar, tal. Eu queria estar de frente para a praia, na cadeira assim, vendo o gatão passar. Mas não eram as mulheres, né? Tocando aquele pagode de carro, e aquele gadão passando para lá e para cá. Aí ele falou, assim, que os dois ficaram, né? Falou assim, sabe por quê? Você acha que domingão eu ia querer estar aqui, né? Aí ele contou isso, né? Falei, eles não vão voltar mais. Voltar, depois voltou o moço, o rapaz, né? Se perguntaram bastante tempo também. Mas eu achei engraçado que é assim, né? Na verdade, ele até falou de uma forma brincando, né? E é verdade, às vezes a gente começa a fazer uma coisa e a gente não queria fazer aquilo. Você sabe que você faz porque você precisa melhorar. Mas depois vai passando um tempo, você começa a pegar um hábito para aquilo, você começa a ver o verdadeiro sentido, você começa a gostar. Bem, né? Você já não faz mais por obrigação. Por obrigação. Igual nossa, adoro vir para cá, e para mim não é peso nenhum, é gostoso quando você chega nesse momento, né? Então, os cristãos, a pessoa que ela se debruça no bem, ela sabe que ela vai passar por dificuldades, ela sabe que ela vai sofrer os embates da vida, a resistência, né? Quando você quer melhorar, sempre existe a resistência. Tem aqueles que não querem que você melhore, então você tem aquele sofrimento. E a gente hoje em dia abre Instagram, abre Facebook, e tem uma falsa ideia, né, de autoiluminação, parece que você não vai ter sofrimento. Você vai meditar, você vai conseguir níveis superiores, e aquilo ali tudo sem sofrimento. E a doutrina espírita é muito clara quando mostra para a gente que existe todo esse caminho, essa trajetória que não é fácil. Os cristãos mostraram isso, né, para nós, e a gente também percebe na prática do dia a dia que vencer a nós mesmos é uma dificuldade muito grande. Então, a gente não precisa ficar iludido com essas coisinhas, não, faz parte a gente meditar, a gente conseguir, a gente fazer tudo isso, mas não é, eu vou passar daqui para cá no mesmo tempo, sem sofrimento. Assim, perde amigos, perde família, não é que perde, né, digamos, entra noutra sintonia. Muda a faixa, né? Não é? E aí, Giovana, o que você acha dessa nossa reflexão? Eu acho muito verdadeira, porque no meu serviço eu passo por uma situação que eu não gostaria de estar lá para fazer, mas eu tenho que fazer. Então, a Soraya acompanha um pouco isso. É muito verdadeira mesmo. Mas a gente faz, tem consciência e faz o melhor que pode ser feito. É isso mesmo. A gente chega um momento que, conforme eu comentei, né? Aí você começa a ver um ponto de vista diferente, né? Tudo vai. A verdade é que todo campo externo, né, tá para a gente trabalhar o interno. O problema não está fora, não está nas pessoas, né? O problema está dentro da gente. Até que a gente reconheça isso, e acho que a gente até reconhece em alguns momentos, mas na hora que a gente entra no turbilhão do dia a dia, a gente esquece, né?
E aí a gente se perde, né? O tempo todo a gente está se resgatando, né? Acho que é parte da evolução, mas até que você compreenda que essa batalha travada dentro de si, que tudo que está ao seu redor, né, são os recursos para que você faça esse trabalho interno, a gente leva um bom tempo. Então, é complicado. Então, por isso que eu acho que é um trabalho árduo, né? É incessante, né? É todo dia, toda hora, né? Aí entra um pouco também naquela mensagem da Joana de Ângeles. É maravilhoso. Aquela, eu choro toda vez que eu vejo. Qual é? Fala aí. Eu tenho... Posso pôr o áudio aqui? Pode. Ela é linda. Deixa eu ver se eu acho. Eu sei que é do filme, né? Mas eu não lembro. Vale a pena. Acho que dá para o pessoal. O Iris, a Soraya vai colocar para a gente, então, essa mensagem da Joana de Anjos para a gente ouvir. Aqui, conselho. Eu vou colocar, eu acho que dá para todo mundo ouvir. Ao final dessa jornada, ao olhares para trás, perceberás que as pessoas, os problemas, e mesmo esse mundo, nunca existiram como tu os viu. Eles só foram colocados em torno de ti para te dar a oportunidade de evoluir enquanto espírito. Se viveres assim, na consciência da imortalidade da tua essência divina, quando chegar o último dia desse corpo aqui na Terra, verás que a luta nunca foi contra o outro. O tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Ao final dessa jornada, É demais. Eu sempre lembro. Que profundo, né? Essa tônica aí. E a gente só quer olhar no outro, né? Porque apesar de toda a dificuldade, seja ela maior ou menor, a sua posição perante ela é que vai fazer diferença, né? E nosso exemplo maior é Cristo. Pensa. Porque eu acho que a gente viu semana passada em um texto, né? Diante de um juízo que está a seu favor, né, não há maior ou melhor advogado do que as suas ações, né? De como você se esforçou, de como você conseguiu lidar com todas as situações. Então, diante do teu adversário, né, que ele lembra, reconcilia-te com o teu adversário, acho que é um texto que se não passado, né? Então, está caminho, né, que a gente refletiu, foi, acho que vinha de luz, foi vinha de luz, não é? É tempo. Nossa, eu achei maravilhoso. E assim, Pão nosso, maravilhoso, maravilhoso. Então, ele fala justamente isso, né? Então, esse esforço que a gente faz, um esforço verdadeiro, né? Esforço sincero, de tentar conviver, de tentar lidar com a diversidade e com os adversários, né? É isso que é importante. A gente não vai vencer todas, né? Acho que essa também é uma coisa que precisa ser reconhecida. Então, a gente não está aqui para vencer tudo. Não. Eu sempre digo, se eu vencer tudo, o outro fica como, né? Tudo tem que vencer um pouquinho, né? Então, assim, e a gente precisa muito entender, a gente está vindo de um sistema de competição muito grande, né? E isso não favorece o que a gente está buscando. Então, a educação, ela dentro das escolas, né, dentro de casa, a competição se estabelece como sendo algo, estou criando um vitorioso, né? Na verdade, não. Você pode estar criando alguém que não vai vencer tudo, e não vai, de fato, e vai sofrer. Mas quem sabe o dia que as pessoas entenderem que criar para cooperar é um caminho de muito mais sucesso, então um sucesso de todos, né?
E se a gente conseguisse, né, de alguma maneira, ir vencendo isso, né? Eu até brinquei com a Giovana, que eu falei, eu estou com uma atividade com os meus alunos, e eles estão trabalhando em grupos, há algumas semanas, e aí eu estava ausente, uma professora ficou sozinha com eles essa semana, e ela me contou que eles estão numa competição tão grande que eles não compartilham entre eles o aplicativo que eles estão usando. E eu ouvi aqui, eu falei, meu Deus, é só isso que eu quero. Aí eu falei, agora eu tenho que ir para a próxima aula, né, trabalhar a cooperação, porque a beleza está em você compartilhar com o outro para que ele também chegue junto, né, ao sucesso. Você não tem que ter medo, né? Se ele tiver acesso à mesma informação que você e ele fizer algo diferente, bacana, também vai aprender junto, né? Eu falei, mas olha como é algo que não foi incentivado por nós, mas que é tão natural, né? É frustrado da sociedade em que a gente vive, né? A nossa sociedade não enxerga que talvez essas adversidades, né? Tudo isso que a gente está vendo no mundo, a gente consegue enxergar que essas batalhas são muito mais difíceis. A batalha consigo mesmo é muito mais difícil quando você cria uma sociedade da forma como mas a gente vai devagar. Vai, porque a gente tem que chegar no momento em que, assim, o comerciante, ele vai ganhar porque ele tem que ganhar, e você vai ganhar também. Eu não tenho que explorar, né? Num esporte, o esporte não vai ser mais eu vou competir para eu ganhar e ficar feliz e você ficar triste. Não, nós vamos competir pela saúde, pelo bem-estar. Né? Então, a gente, com a evolução, a gente vai ter que deixar isso para trás. Não tem jeito. A visão vai ter que mudar. Felizmente, mas isso vai acontecer. No plano coletivo demora um pouquinho, mas no plano individual, se nós quisermos, pode ser mais rápido. Pode ser mais rápido. E aí, Iris, o que você fala sobre essa nossa reflexão? Não, tá tranquilo aqui. Estou gostando de ouvir vocês. Eu achei interessante uma coisa que você falou, Hernani, Sim. ali atrás, a hora que você falou que realmente o problema, qualquer dificuldade, o que muda, faz diferença, é a forma que a pessoa encara ela. A forma... Isso eu achei muito interessante. Eu gostei muito de ouvir isso. Isso aí realmente é uma grande realidade mesmo. Né? É verdade, de fato, é. Às vezes a gente compara duas pessoas com o mesmo problema e posições tão diferentes, né? Porque uma já tem conquistas que a outra não tem ainda. Então, aí entra aquela história, né? A gente fala a evolução de cada um, mas não sei se é só evolução. Acho que assim, a forma de pensar seria evolução também, ou seria mesmo. Eu não sei se seria evolução que a pessoa enfrenta diferente, né? Eu não sei se seria só evolução. O que você entende disso? Eu entendo que sim, a forma de pensar também é evolução, é um reflexo da evolução. É um reflexo, mas não é só isso, né? Porque assim, tem aquele ditado engraçado, cada um dá o que tem, né? É, Então, se ele está pensando isso, expressando isso, ele já tem isso. Já houve uma conquista ali. pensando por esse lado, tá certo, é isso mesmo. Agora me bateu uma coisa que é evolução. Como é que pode comparar, por exemplo, a fé com a evolução? Ixi, Eu fiquei pensando nisso, falei assim, né? E que parece que que a fé ajuda muito, quer dizer, ajuda no sentido de dar essa esperança de que se as coisas estão tão difíceis agora, mas que lá na frente vai melhorar, e essa fé. Aí eu fiquei pensando, será que isso também é evolução? Sabe assim, eu não sei, bem, desculpa falar assim, não sei. Dias eu vi uma imagem na internet, não sei o que foi que eu estava vendo, e apareceu uma senhora, sabe como teve aquele Katrina, furacão? Estava tudo destruído, e ela estava andando aqueles pontos, assim, e alguém a entrevistou, e ela estava, assim, na entrevista, imagina, ela perdeu tudo, né, assim, toda a casa,
E ela estava, assim, triste. De repente, ela começou a ouvir um latidinho e o cachorrinho dela entre os escombros, ela encontrou. E na hora que deu uma alegria nela, uma emoção tão grande, que ajudaram a tirar, e ela feliz daquele reencontro. E ela virou e falou assim: Deus ouviu as minhas preces. Olha só. Eu pedi 2 coisas para ele me atender, mas as 2 que eu pedi, Deus não me deu. Ah, A gente precisa reconhecer isso, né? Eu acho que essa evolução a ponto de estar tudo destruído ao teu redor, mas você ainda consegue enxergar, né? Essa presença de Deus, e que essa conexão não se perdeu, né? Tudo aquilo que está acontecendo, a conexão não foi perdida, né? E a gente, muito menos, às vezes a gente acha que, né, a gente não está perdido, né? Então, acho que Paulo tinha muito essa conexão, né? Estava tudo ao redor fervendo, as coisas estavam. E ele se achava amparado, ele não tinha dúvida quanto a isso. E a gente. Não estou dizendo que sempre, mas a gente às vezes dá umas escorregadas, né? Assim, nesse entendimento assim, da vida, né? Então, assim, essa passagem, nesse finalzinho assim, dessa passagem, Paulo, é bem isso, estava tudo desmoronando, estava todo mundo aflito, e ele não tinha ali, né, essa fé, né? porque fé é isso, né? É fidelidade. Você ser fiel naquela confiança, né? Em Deus, né? No caso, em Deus ou em alguém. Se você entra num carro e é uma pessoa que você sabe que dirige bem, você tem aquela coisa. Você até dorme. Você até dorme. Então é isso, né? O carro pode passar num monte de buraco, e você sabe quem está no volante é a pessoa que você confia. E Paulo é isso, ele sabia que quem está regendo tudo é o Criador. Né? E no volante dessa criação está o Cristo. Né? Então, mas nós não, nós ainda estamos naquela lapidação bruta, então a gente titubeia mesmo, concordo plenamente com você. Às vezes você fala, pô, mas por que acontece isso comigo, gente? Nossa, vai ver, nem se compara com o que acontece com as pessoas, né? E aí, eles? Fé é uma coisa muito, muito complicada, tem hora que eu acho, quando a gente começa a falar em fé, né? Porque fé é uma coisa, tem gente que acha que fé é só você acreditar naquilo e pronto, mas você não é só isso, você tem que acreditar, mas tem que correr atrás, você tem que conquistar, você tem que fazer o seu lado também, quando você acredita em alguma coisa, não é só esperar e falar, vai, você tem, é aquela história, você tem que fazer a sua parte, fé não é só acreditar e ficar esperando acontecer, né? Eu não sei se vocês entendem dessa forma, mas eu entendo que fé você tem que correr atrás também. É verdade. É tanto que alguns amigos de outras religiões, né, falam que acreditam na questão só da fé. A parte de você acreditar, você está salvo. E o sentido não é esse, é essa fé que o Willis falou, é uma fé ativa. É uma fé, claro, você acredita que tudo o Pai vai prover, mas desde que você coopere. Faz um movimento. Aí eu acho que é o co-criador mesmo. É isso. Ó, Marlene, já para a gente concluir, então, isso tudo acontece se a gente fizer isso nesse momento. Chile agora, hein? Hoje. Amanhã, segunda-feira, 17. É hoje. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo aos Hebreus 3:13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa.
Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem. Como ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento dos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade a caminho da elevação. É para que esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos comporta. Somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Não pode deixar para amanhã, né? É isso, pessoal. Lição de administração. Usar bem os recursos. Hoje, A Soraya falou, né, que o descanso é importante, né? O descanso do corpo físico, o descanso mental, a gente tem muita atividade, mas o aproveitamento do tempo é muito importante, o tempo disponível que nós temos, né? Então, você não precisa dormir 12 horas, dorme 8, 7 horas, mas dorme bem, né? Então, faz as coisas aproveitando esse tempo. Então, é muito importante, né, essa recomendação aqui do Paulo mesmo, para a gente aproveitar esse tempo, né? Porque nós não sabemos quando nós vamos ser chamados para a parte espiritual. E para a gente fazer essa... Vai ser a nossa marinha, né? Então, você sabe que parar de pensar também no ombro.